que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O capítulo é o capítulo 3. Eu vou olhar para o texto com você em pelo menos 14 versículos. Mas assim, para a gente ganhar tempo, nós só vamos ler agora, nesse momento, o versículo 13 e o versículo 14. Depois você vai permanecer com a sua Bíblia aberta. Se você está com o seu telefone aí ligado, por favor, não seja tentado a utilizá-lo, senão para anotar alguma coisa. Agora nós vamos ouvir o que Deus tem a nos falar. Versículo 13 e 14 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Versículo 13 e 14, assim nos diz a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cabe a repetição desses dois versículos. Eu sei que você já os conhece, mas cabe mais uma vez proceder com a leitura. A água eu sei que é especial, que já me falaram que é água especial. Obrigado, Lili. H2O. Deus seja louvado. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Convido você mais uma vez a orar. A gente precisamos. Pai, mais uma vez oramos. E agora, pedindo tua misericórdia, tua graça e o espírito de iluminação, mediante a revelação da tua palavra. Por favor, nos fale nessa noite, por essa linda porção da tua palavra, que o teu servo apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Filipos. Que essas letras ditas, ó Deus, 62 anos após Cristo, possam, ó Deus, chegar agora aqui, em nosso momento, nesta hora, e falar aos nossos corações, no nome de Jesus, amém. O tema da mensagem é mentalidade de vencedor. Mentalidade de vencedor. Eu vou precisar que você de fato seja disciplinado em sua mente, para você ouvir a palavra e fazer com que essa palavra possa, ao ser tocada em seu coração pelo Espírito Santo, possa produzir algo na sua vida. É claro que a intenção é tocar, a intenção de Deus é sempre tocar os nossos corações. Mas antes de Deus tocar o nosso coração, Deus toca na nossa mente. E tem mensagem que a gente fica assim, o nosso coração fica pulsando de ouvir. E tem mensagem que a nossa mente fica assim, ruminando o que a gente está ouvindo, o que estamos meditando. Eu espero que ao fim desta mensagem seu coração esteja rendido às palavras profundas do apóstolo Paulo. Mas eu vou precisar e muito que você
atente para essa mensagem que vai requerer de você muito mais disciplina mental do que o seu coração aberto, ainda que você não vai fechar, evidentemente, seu coração para ouvir o que Deus tem a falar nessa noite ao seu, ao meu, ao nosso coração. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma carta linda. O pano de fundo dessa igreja, como ela nasce, da forma que ela nasce, está no livro de Atos, capítulo 16. Se você quiser saber como que nasce a igreja em Filipos, você precisará ler com atenção o capítulo 16. Interessante que a igreja em Filipos, ela nasce de uma obediência. E a carta aos Filipenses nasce de uma gratidão. De novo, a igreja em Filipos nasce de uma obediência. Porque Paulo ouve o Espírito Santo falar, isso está em Atos 16. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, Silas e outros que estavam com eles dirigem-se à Macedônia e lá eles conhecem Lídia, eles libertam uma jovem que tinha o espírito de pitonisa, eles vão parar em uma prisão romana, eles vão louvar e adorar a Deus à meia-noite, o Espírito Santo vai provocar um terremoto, o carcereiro vai se converter, e na casa desse carcereiro nasce uma igreja. Nós não podemos dizer que a igreja em Filipos nasce na casa do carcereiro, mas fato é que o carcereiro que pediu a Paulo que lhe desse uma palavra, e a palavra foi: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo responde: crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Paulo e Silas vão para a casa desse carcereiro e eles são tratados de maneira digna, suas feridas são lavadas. Paulo sente-se feliz com Silas por entender, depois de muitos dias, de muitas orações à beira do rio com as mulheres, depois de pagar o preço de ser preso sem ter nada cometido, depois de muito tempo, Paulo e Silas entendem por que o Espírito Santo disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois de tudo isso, eles vão entender que era propósito do Espírito Santo fazer nascer uma igreja na região de Filipos, uma colônia romana. Isso nos dá uma linda e preciosa lição. Você não pode nunca fechar os seus olhos e os seus ouvidos, porque o Espírito Santo está falando comigo e com você o tempo todo. A minha vida, a sua vida é dirigida pelo Espírito Santo. É Ele quem diz para onde vamos, é Ele quem diz o que temos que fazer, é Ele quem nos direciona. Se obedecemos ao seu comando, se obedecemos à sua voz, ainda que seja com muita dificuldade, com luta, com sofrimento, uma hora, em um momento vai ter sentido, uma hora, em um momento vamos entender o porquê que precisávamos obedecer à voz do Espírito. Então, a igreja em Filipos nasce a partir de uma obediência. Paulo agora está preso em Roma, é prisioneiro do Evangelho, e alguém vai lhe visitar na prisão, um homem chamado Epafrodito. Por favor, minha irmã, você que está namorando, pensa em casar, e se um dia você tiver um filho, fique à vontade se você quiser, mas eu acho que não é muito a ser apropriado o nome como Epafrodito. Mas o Epafrodito foi bênção na vida do apóstolo Paulo, porque Epafrodito,
ele vai levar para Paulo na prisão em Roma uma oferta. Diga comigo, uma oferta. Diga alto, uma oferta de gratidão. E a oferta que Paulo recebe na cadeia, na prisão, é gratidão por ter sido ele, o apóstolo Paulo, a ser pioneiro, a ser alguém que pregou o evangelho e nasceu então esta igreja. Então Paulo, com gratidão no coração pela oferta de gratidão dos irmãos de Filipos, ele vai escrever esta carta. E essa carta chega aos irmãos de Filipos. E quando ela chega, ela promove, ela provoca uma alegria. Mas uma alegria que não se pode medir. Por isso que a carta é considerada como a carta da alegria. Porque ela é gerada, ela é produzida por corações gratos, de gente que foi alcançado pelo evangelho, de gente que foi alcançado pelo poder de Jesus Cristo, de gente que foi liberta, de gente que sabe que Cristo é o eixo central da vida. A carta, portanto, nasce de um sentimento de gratidão. Olha que coisa linda. Paulo está preso em Roma, mas a sua mente está livre. Suas mãos são limitadas, seus pés são limitados, mas as suas mãos não estão presas para escrever palavras tão poderosas quanto as que estão contidas nessa carta, a carta aos Filipenses. Paulo está preso, falando de alegria. Na verdade, seu corpo está preso por causa do evangelho, mas a sua mente está solta para escrever a uma igreja alegre, feliz, porque conheceu a Cristo. Eu estou falando tudo isso para você na introdução dessa mensagem, porque a gente precisa entender que tipo de carta é essa. E se você ler a carta, ela na verdade tem um capítulo que é o eixo central da carta, que é o capítulo 2. Não vou entrar no capítulo 2, depois você lê. E a partir do capítulo 2, de 5 a 8, que fala da natureza humana e divina de Jesus, o servo sofredor e também o Cristo exaltado, a carta se divide em mais 7 eixos, a partir do eixo central, que é o capítulo 2. E aí você vai perguntar, pastor, o que essa carta tem a ver com vencedor, com mente vencedora? O que ela tem a ver com uma mente vencedora? É simples. Porque essa carta, ela está sendo escrita por um homem vencedor, para uma igreja vencedora. E o homem que escreve essa carta, que é um homem vencedor, a uma igreja de vencedoras ou de vencedores, vai falar de um Cristo vencedor, de um Cristo humilhado, que assumiu a forma de servo, se tornando como nós, mas um Cristo exaltado, pelo qual o seu nome é sobre todo nome, e pelo qual o seu nome, todo joelho há de se dobrar, no céu e na terra. Glória a Deus. Pessoas que são vencedoras são pessoas que têm a mente de Cristo. Já te dou a resposta. O que é uma mente vencedora?
Uma mente vencedora é uma mente que é a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você sabe que Paulo aqui em Coríntios vai dizer que tem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Aliás, irmão, essa carta é escrita a uma igreja. O Espírito Santo então está falando para uma igreja nessa noite. Essa igreja está aqui presente, ouvindo essa palavra. Não é minha, é do Senhor. Então você que é a igreja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então veja bem, Paulo está dizendo que dentro da igreja tem 3 tipos de pessoas: os carnais, os naturais e os espirituais. Você não vai achar que o vencedor é o carnal. Você também não vai achar que o vencedor é o natural. Eu tenho certeza que você tem a convicção que o vencedor é espiritual. Vencedor, aquele que tem a mente de Cristo, é gente espiritual. Posso ouvir um amém? Então agora você vai explorar comigo o capítulo 3 de Filipenses. Dentro do possível, da medida do tempo aqui também. Se faltar alguma coisa, que o Espírito Santo complete ainda esta noite, quando você inclinar a sua cabeça, ou antes de você inclinar a sua cabeça, no seu travesseiro para você dormir. E se não for, antes de você reclinar a sua cabeça no travesseiro, que seja na madrugada, que seja amanhã pela manhã, que seja em qualquer momento, aquilo que faltar, que seja completado pelo Espírito. O que não pode faltar nessa noite é o seu entendimento. Você que passou para aquele portão ali e entrou nesse lugar, você não pode sair daqui nessa noite sem que você entenda que você precisa viver como um vencedor. Porque de fato, se você tem a mente de Cristo, você é vencedor. Amém, amados? Então uma mentalidade vencedora, preste atenção. Uma mentalidade vencedora tem a ciência que a sua segurança não está na carne, está no Espírito. Diga comigo, uma mentalidade vencedora tem a ciência que a sua segurança não está na carne, está no Espírito. Se a sua Bíblia está aberta, leia comigo. Se a sua Bíblia não está, volte ao texto. Leia comigo a partir do versículo 1, assim diz o texto. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós quem servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Olha isso. E não confiamos na carne. No grego, sarxe. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Do versículo 4 ao versículo 6, o apóstolo Paulo está afirmando que ele foi também circuncidado. Ele é judeu, da tribo de Benjamim. Ele é fariseu. Então ele passou pelo processo da circuncisão. Circuncisão consiste em um menino ao seu 8º dia, judeu, ser levado ao templo, para que então possa ser cortado o prepúcio do seu órgão genital. Isso é uma marca de Deus para com o povo de Israel. Então essa marca é na carne. O que Paulo está dizendo aqui é que existem pessoas na igreja em Filipos que estava
trazendo para a igreja uma dúvida. Que dúvida? A dúvida é se de fato nós temos que ter segurança na circuncisão da carne ou na circuncisão do espírito. Ou seja, na marca da carne ou na marca do espírito. Na carne, ele está dizendo, eu persegui a igreja. Na carne. No espírito, eu sirvo a igreja. E aí, você vai talvez perguntar assim, pastor, o que quer dizer que a carne, do nosso corpo, ela é problema? Quer dizer que o nosso corpo, a carne do nosso corpo, ela é um problema? Depende. Depende. Depende de quê? Depende para onde ela vai se inclinar. Para obras da carne, se ela vai se inclinar para a concupiscência, ou seja, desejos incontrolados, ou se ela vai inclinar-se para o espírito. Interessante que essa palavra carne aqui do grego sarse é a mesma palavra que está lá em Gálatas 5. Quando o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos, à igreja de Gálatas, ele vai falar das obras da carne e obras do espírito. E lá tem uma lista de obras da carne e uma lista de obras do espírito. São chamados, ou é chamado de fruto do espírito. Então veja bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos irmãos em Filipos, vencedores, é que, na verdade, nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos humanos, nós temos a nossa carne, nós temos o nosso corpo, mas a nossa inclinação é pelo Espírito. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O nosso problema não é ser alguém que sabe que peca. Esse não é o nosso problema. O nosso problema é ser guiado ou não pelo Espírito para que o corpo peque ou não. Então, mentalidade de vencedor, quem tem a mente de Cristo, coloca disciplina mental e pensa o seguinte: eu sei que eu posso pecar, eu sei que a minha carne pode tender-se para concupiscência, para o pecado, mas eu não vou pecar, porque dentro de mim habita a pessoa que o Senhor me deu na salvação, o Espírito Santo. Então, mente de Cristo, pensa o seguinte: eu sei que eu posso pecar, mas eu não vou pecar. Por que eu não vou pecar? Porque eu vou pedir ajuda a Ele que mora dentro de mim. Ele mora aqui dentro, Ele é uma pessoa, Ele é amigo, Ele é conselheiro, Ele é mestre, Ele conhece a verdade, Ele ensina a verdade. Então eu vou pedir a Ele: Espírito Santo, eu sei que eu posso pecar, eu posso me inclinar para a carne, mas eu não vou inclinar para a carne, eu vou me render ao Senhor. Então, querido, eu vou te dar aqui, não é receita de bolo, por favor, não é receita de bolo, é palavra de Deus. O que você vai fazer todos os dias? Todos os dias você vai dar bom dia ao Espírito Santo. Todos os dias você vai falar: Espírito Santo, segura na minha mão, anda comigo, eu vou para o trabalho, não vá, não me deixe ir sozinho para o trabalho. Espírito Santo, eu vou para a escola. Espírito Santo, segura na minha mão, vai comigo para a escola, Espírito Santo. E você vai chegar a casa cansado, tem problemas para resolver, aí você vai dizer: Espírito Santo, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir resolver os meus problemas. Eu sei que você vai abrir a tela do seu telefone celular, vai aparecer imagens lá que não é para você ver, que às vezes você vê porque não tem jeito. Assim, irmão, um dia eu estava ouvindo mensagem, aliás, eu estava ouvindo uma música, Quieta Minha Alma. Momento de devocional, ouvindo a música Aquieta Minha Alma, YouTube. De repente a música para de tocar e entra propaganda. Eu tenho vergonha de falar para você que tipo de propaganda. Eu falei: gente, eu estou ouvindo Aquieta Minha Alma. E a mulher fazendo propaganda de coisas da carne que eu não posso nem falar para você.
E eu estava orando, eu abri os olhos assim, meteu o dedo para tirar e não estava conseguindo. Senhor, misericórdia. É só para você entender, irmão, que a carne e o espírito limitam um contra o outro. E a batalha é intensa o tempo todo. O tempo todo a carne limita contra o espírito e o espírito contra a carne. A guerra está configurada, dada. O dia que você recebeu Jesus, você entrou em uma guerra espiritual. Diga comigo, mas eu sei, diga forte, mas eu sei que apesar da carne ser forte, há alguém que mora dentro de mim, que vai controlar a minha mente. Eu não vou pecar. Diga forte, irmão, eu não vou pecar. Não vou pecar. Eu vou viver segundo o meu Jesus, de maneira pura. Aleluia. Eita glória. Mentalidade vencedora sabe que precisa ter segurança. Irmão, a sua segurança é no Espírito. Não confie em você. Confie no Espírito. Não confie em você. Eu sei que isso já virou até rotina na igreja, mas às vezes é bom, didático. Diga para o seu irmão, confie no Espírito. Fale de novo, confie no Espírito. Esse você pode confiar. Em segundo lugar, uma mentalidade vencedora tem ciência que tudo que tem e fez não é suficiente para viver satisfeito. Eu vou repetir. Uma mentalidade vencedora tem ciência que tudo que tem e fez, ou que fez e tem, não é suficiente para viver satisfeito em Cristo. Você vai repetir isso porque é a partir do versículo 7 que está essa verdade. Antes da gente ler a partir do versículo 7, diga comigo: quem tem mentalidade vencedora, forte, irmão, para os irmãos em casa ouvirem vocês. Quem tem mentalidade vencedora tem ciência que tudo que tem e fez não é suficiente para viver satisfeito em Cristo. Versículo 7 a seguir. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por excelência, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eu não sei se a sua Bíblia é a Bíblia de devocional que está com você aí. Por acaso é a minha. E eu não sei como é que você marca a sua Bíblia. A minha é toda colorida, porque eu tenho problema de vista, então tem que estar tudo colorido. Como eu não cheguei devocionalmente aqui nessa carta,
aos Filipos, eu cheguei para pregar nessa noite a palavra de Deus para você. Eu estou no Evangelho de João. Devocionalmente, o Robson está no Evangelho de João. Então, uma hora o Robson vai voltar a esse texto. E você não tenha dúvida que quando eu voltar nesse texto e eu ler esse versículo 8, eu vou marcar, eu vou colocar as canetas coloridas, o meu vermelho, o meu azul. Porque são palavras profundas de quem realmente tem uma mente vencedora. Como assim, pastor? Olha o que Paulo está dizendo aqui nesses versículos. Ele está dizendo que ele ganhou muita coisa. Ele está dizendo que ele recebeu muita coisa. Ele está dizendo que tudo é excelente. Vou te dar um exemplo. Paulo tinha uma carteirinha de cidadão romano. Paulo sentou aos pés de um homem chamado Gamaliel. Paulo tinha conhecimento de sobra para ser considerado hoje uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo. Ele tinha títulos. E você não leu errado não, irmão. Não está, a sua leitura não está errada. Aliás, está assim, bem educada. Então Paulo pega o seu título de cidadão romano, os seus conhecimentos da lei, que ele cita aqui, conhecimentos de geografia, de filosofia. É só você ler a carta aos Colossenses que Paulo vai citar Platão. Ele vai falar do mundo das ideias de Platão. Ele vai pegar tudo isso, vai colocar num pacote. Aliás, ele usa a figura de linguagem e vai colocar em uma fralda. E você sabe o que tem na fralda de um bebê? Pastor, só está exagerando. Está escrito aqui, irmão. Eu vou ler de novo para você. Na verdade, também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pela qual sofri perda todas as coisas, e as considero como o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? É bem educado isso, é esterco. E o esterco o que é? Não precisa falar. É porque tem alguns que servem como esterco. Os irmãos que fazem plantação sabem bem. O do boi serve como esterco. Eu vou voltar à ideia para você entender a profundidade disso. Mentalidade vencedora tem ciência que tudo que fez e que tem não é suficiente. Sabe qual é a mentalidade dos crentes hoje? Os crentes hoje são sentados e satisfeitos. Eu gosto de usar a figura de Eli. Crente de cadeira. A vida de Eli começou em uma cadeira e terminou em uma cadeira. Satisfeito e sentado. Pastor, mas eu tenho conhecimento teológico. Não é suficiente. Pastor, mas eu ganhei tantas almas. Tem mais, irmão. Pastor, mas eu já trouxe muita gente para Jesus. Tem mais. Tem mais. É claro que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se for considerar os dois principais prêmios da vida de um crente, o que eu já consegui é esterco.
Você sabe quais são os dois principais prêmios que Paulo está falando aqui nesses versículos e no contexto da carta toda, ou do capítulo todo? Os dois principais prêmios da sua vida, da minha vida, irmão, estão aqui. E isso é para quem tem mente de... Não, você não está ouvindo a mensagem. Os dois principais prêmios da vida de quem tem a mente vencedora estão aqui. Pastor, quais são os dois principais prêmios? Primeiro, o próprio Cristo. O verbo aqui que Paulo usa, conhecer, presta atenção. O verbo conhecer que Paulo vai usar aqui é o mesmo verbo hebreu, iadá. Iadá significa dizer conhecimento íntimo. Esse verbo é usado lá em Gênesis 4:1, quando diz que conheceu Adão, Eva, sua mulher, e teve Caim. O que quer dizer isso, pastor? Paulo está dizendo que o conhecimento que ele teve na vida toda é esterco diante de um prêmio que não tem como se comparar. O que? A intimidade com Jesus Cristo. Irmão, mentalidade vencedora busca conhecer Cristo todos os dias. Mentalidade vencedora, o seu maior prêmio não é ter conhecimento acerca de Cristo, é ter conhecimento de Cristo, é ter intimidade com Cristo, é se parecer com Cristo, é se misturar com Cristo. Sabe qual é o outro prêmio? Qual é o outro prêmio que Paulo está falando aqui? Nesse contexto, a coroa de glória. É possível, Juliana, colocar para mim, por favor, 1 Coríntios 5:9? Eu esqueci de colocar aqui. É possível colocar 1 Coríntios 5:9? 1 Coríntios 5:9. Se não for possível, não tem problema. Eu quero que você fique aqui ligado comigo na palavra que o Senhor está ministrando no nosso coração. Então vamos lá. Mentalidade vencedora tem ciência que tudo que fez e que tem não se compara a Cristo. Olha o que está escrito aqui, ó. É isso mesmo? 5:9? Então não é esse texto não. Eu falei 5:9. 2 Timóteo 2:5. Coloca para mim ver se é isso. 2 Timóteo 2:5. Senão eu vou ter que citar. 2 Timóteo 2:5. Também não é. Então vamos lá. Paulo vai comparar. É isso aí. Se alguém também limita, é coroado. Se não limitar legitimamente. É isso aí. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a nossa vida é como a corrida de um atleta que precisa de regras e que precisa de disciplina para chegar na reta final e ser vencedor. Diga comigo, só é coroado quem é vencedor. De novo, só é coroado quem é vencedor. Então é assim, irmão. Paulo está dizendo para a igreja de lá de Filipos e para mim e para você: eu tenho por perda todas as coisas pelo conhecimento de Cristo Jesus. E ele vai completar nos versículos seguintes: eu estou prosseguindo para frente, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu sou como um atleta, tenho disciplina. E não aceito perder. Porque se eu não chegar na reta final, eu não serei coroado. Não aceite ser perdedor, irmão. Não aceite.
Não deixe que nada nessa vida tire você o privilégio de chegar na reta final. Os atletas, na era das Olimpíadas, quando elas começaram, eles, quando chegavam na reta final, eles recebiam uma coroa de louros e o seu prêmio. Sabe, ele valorizava muito o prêmio que ele levava, que ele ganhava, ouro, prata, bronze. Por isso que nas Olimpíadas se tem ouro, prata, bronze até hoje. Mas ele valorizava muito mais a coroa, porque as pessoas olhavam para o vencedor e diziam: ele é vencedor. Sabe, não aceite perder na sua corrida de um atleta de Cristo. Não aceite perder, porque você está em uma maratona e você precisa chegar na reta final e receber a sua coroa de glória. Nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, um atleta chamado Ben Johnson, canadense, ele venceu a corrida de 100 metros e fizeram uma festa grande, e ele foi considerado o homem mais rápido do mundo. Dia seguinte, notícia: Ben Johnson foi pego no exame antidoping, perdeu a sua medalha, foi vilipendiado, humilhado. Que vergonha. Deixa eu te falar, você não é um Ben Johnson. Você não precisa de alguma coisa extra, de uma adrenalina extra, para você ser um corredor na maratona da vida cristã. O que você precisa? Disciplina mental e disciplina espiritual. A disciplina mental: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, porque na cruz do Calvário Ele venceu por mim e nele eu sou mais do que vencedor. Isso é disciplina mental. Disciplina espiritual: o diabo quer roubar de mim a minha maior preciosidade, o que? Cristo Jesus, e quer tirar de mim a coroa eterna. Mas a minha disciplina mental diz que eu todos os dias vou ler a palavra, vou orar, vou servir a Deus, e com muita dificuldade vou chegar na reta final, e lá em cima, porque não é aqui, eu vou receber a minha coroa de glória. Eu quero saber nessa noite, onde estão os mais do que vencedores que tem Cristo Jesus como a sua principal, o seu principal prêmio, e que está em busca da sua coroa de glória? Levanta a mão que eu quero ver, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão, que na sua trajetória de vida o Espírito Santo segure na sua mão, e quando tiver difícil, Ele vai continuar com você, porque você vai até o final. Você não vai desistir, você vai até o final. Um dia você vai ver Jesus face a face, assim como Ele é, e você vai se render, você vai jogar a sua coroa diante dele. Por quê? Porque diante dele você vai adorar e vai dizer: valeu a pena, Jesus, valeu a pena pagar o preço pelo Evangelho, valeu a pena pagar o preço pelo Senhor. Senhor, valeu a pena cada gota de sangue que o Senhor derramou naquela cruz por mim, valeu a pena, Senhor. No Senhor eu fui e sempre serei mais do que vencedor. Aleluia. Aplauda Jesus por isso aí, irmão. Aplauda forte. Eita glória. Em último lugar, uma mentalidade vencedora não perde por nada o senso de eternidade. Não perde. Eu vou pular alguns versículos por causa do nosso tempo. Vá para o versículo 18, por favor. 18.
Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, e digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, e o fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre, é a glória deles, é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eu paro para dizer uma coisa muito forte para você no Senhor: você não é da terra. Você não é da terra. Teu Deus não é o Deus dessa terra. Teu Deus não é o ventre. Teu Deus não é pornografia. Teu Deus não é carnalidade. Teu Deus não é o dinheiro. A glória sua não é a glória dessa terra. Teu Deus venceu a cruz. Teu Deus ressuscitou ao terceiro dia. Teu Deus está vivo à direita do trono de Deus. Teu Deus reinará para todo sempre. E o teu Deus levará você para morar com Ele. E o teu Deus fará de você co-herdeiro de todas as coisas. E o teu Deus fará com que debaixo dos seus pés, você com Ele vença Satanás. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Aleluia. Aleluia. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Irmão, isso aqui mexe com o coração. Eu sei que até agora você precisou ter assim, disciplina mental. A gente precisou pensar, raciocinar, mas isso aqui fala o coração. É lindo saber que o nosso noivo está trabalhando no céu, enquanto a noiva dele está trabalhando na terra. É lindo saber que o nosso noivo está preparando a morada. Ele diz em João 14: vou preparar-vos lugar, para quando eu estiver, estejai vós também. É lindo saber que há uma conexão, que há um alinhamento do céu com a terra. O noivo está preparando a cidade, a Jerusalém, que descerá do céu ataviada para a noiva. E a noiva vencedora está trabalhando na terra. A noiva, o seu corpo, que ainda não é glorioso, seu corpo padece. Seu corpo padece. Mas assim padece. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Eu não sei se você já sentiu isso. O dia que você entrou numa batalha espiritual muito grande. Qual a parte do seu ser que vai sentir primeiro, depois que você sai da batalha? Sua alma? Não. Seu espírito? Não. Seu corpo. Você toma um Dorflex? Você toma fala aí, um Torcilax, o Nimesulida, vai passar a dor, mas você vai saber que essa dor que você padeceu foi por causa de uma batalha.
Pastor, me dá outra palavra aí, isso vai ser sempre. Não. Vai ser enquanto você estiver nessa terra. Você é vencedor? Aqui você é vencedor. E vencedor vence todos os dias, mas não é triunfo. Qual a diferença, pastor? Você todos os dias vence as batalhas diárias, mas não é triunfo. Porque o triunfo é definitivo. Para você se alegrar, vai chegar um momento em que você vai triunfar em Cristo. Por quê? Porque o teu Cristo já triunfou. Ele é a primícia do teu triunfo. Ele é a primícia da tua vitória final. Que primícia é essa? Jesus está glorioso no céu. Isso quer dizer que um dia você também triunfará nele. O teu corpo, assim como o dele, será um corpo glorificado. E aí não haverá mais dor, não haverá mais sentimento de tristeza, não haverá mais morte. Por quê? Porque ele vai enxugar dos nossos olhos todas lágrimas, e o nosso corpo será como o corpo dele. Corpo de vencedor, não corpo triunfante. E corpo triunfante é corpo de glória. Irmão, não tire os seus olhos da eternidade. Não perca o seu foco da eternidade. Você não é daqui. Não perca o seu senso de eternidade. Pastor, mas eu preciso trabalhar. Trabalhe, mas pense na eternidade. Eu preciso estudar. Estude, mas pense na eternidade. Eu preciso criar meus filhos. Crie seus filhos debaixo da palavra de Deus, mas pensando na eternidade. Pastor, eu tenho um ministério. Sirva no seu ministério, mas não tire os seus olhos da eternidade. Pastor, eu preciso conquistar coisas na terra. Não tem problema, conquiste, mas não tire os seus olhos da eternidade. Afinal de contas, Deus acrescenta a nossa vida aquilo que nós precisamos buscar. E pois primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão, verdadeiro vencedor não tira os olhos da eternidade. Amém? Eu vou terminar. Cortei muita coisa aqui. Três verbos são usados pelo apóstolo Paulo aqui, que resumem todo o capítulo. Três verbos. E esses verbos estão escritos no texto. E eu quero terminar olhando com você esses três verbos. Quais são esses verbos, pastor? Diga comigo: esquecer, avançar e prosseguir. Só você. De novo. Ou seja, Paulo está falando de retrospectiva, introspectiva e prospectiva. Ou seja, está falando do passado, do presente e do futuro. O que ele fala do passado? Ou seja, o que é retrospectiva? Esquecendo-me das coisas que para trás, irmão, ficaram para trás. Está lá, está no passado. Introspectiva, avanço para aquelas que estão diante de mim. Presente, agora, sua realidade, seu momento. Prospectiva, futuro. Isso aqui é lindo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então é assim. A carta, ela tem um capítulo que é o eixo central da carta. Capítulo 2. Que fala do Cristo servo e do Cristo vencedor. Do servo sofredor e do Cristo glorioso.
A carta tem o eixo central, e o eixo central da carta é o Cristo servo sofredor e o Cristo glorioso, pelo que Deus também o exaltou soberanamente, ele deu o nome que está acima de todo nome. Esse é o eixo central da carta de Paulo aos Filipenses. E o eixo central desse capítulo, quem é? O eixo central desse capítulo liga os 3 verbos. Aquele que apagou o passado de pecado, aquele que nos faz viver aquilo que está diante de nós, que segura na nossa mão e nos faz prosseguir. E é o mesmo que é o nosso maior prêmio, a nossa maior vocação. Quem é o eixo central do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro? Quem é? Jesus Cristo. Eu vou te perguntar: Ele é o eixo central da sua vida? Ele é o eixo central da sua história? Ou será que foi lá no passado, porque você se converteu? E aí as primeiras obras aconteceram e parou lá. Será que Jesus foi só o Jesus que te salvou, que tirou o velho homem? E hoje? Hoje Jesus é o eixo central da sua vida, da sua história. Você está avançando? Diante das coisas que estão diante dos seus olhos, do hoje, do agora, você tem avançado? Ou você parou? O que estão diante dos seus olhos te influenciam muito mais do que o Jesus que te salvou no passado. E aí, irmão? Fala para mim. Aquilo que estão diante dos seus olhos influenciam você mais do que aquele que te salvou no passado? Ou você continua com ele aqui no presente? Você está avançando, porque ele está te fazendo avançar. Você está levando a sua cruz, mas ele está te ajudando. E aí? Está olhando para frente? Está prosseguindo para frente? Pastor, mas como é que eu vou enxergar o futuro se eu não vejo? Diga comigo. Nós temos, fala alto, nós temos olhos que nos fazem olhar o futuro. Quer que eu te dê o nome desses olhos? Tem 2 letras e apenas um acento agudo. Fé. Fé. Olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. E aí, irmão? Ele é o eixo central da sua vida? Porque se ele não for o eixo central da sua vida, desculpa eu ser muito franco e assim, cirúrgico com você, você não é vencedor. Você não tem mentalidade vencedora. Se ele for o eixo central da sua vida, aí sim, você tem mentalidade vencedora. E para eu terminar, quem que comanda o corpo? Qual é a parte do seu corpo que comanda todo o seu corpo? São as mãos? Sim ou não? Não. São os seus pés? Sim ou não? Não, não, não. São os seus olhos? Sim ou não? Tem muita gente que é comandado pelos olhos. Os homens então, são os ouvidos, sim ou não? Tem muita mulher que é comandada pelos ouvidos, hein? Qual é a parte do nosso corpo que dá comando a todo o corpo? O cérebro, a mente. Como é que ela está?
de quem ela é. Porque você, se é vencedor, você faz parte de um corpo. E esse corpo tem um nome: igreja. E essa igreja tem um cabeça que comanda a igreja. E o cabeça dessa igreja é Jesus Cristo, o eixo central da nossa vida. É Ele quem comanda o seu corpo, sua mente, sua alma, seu espírito. Pastor, eu não tenho esse comando. O que eu faço? Entrega para Ele. Dê sua vida para Ele. Pastor, eu não sou vencedor ainda. Passa a ser hoje. Passa a ser vencedor hoje. Porque vencedor em Cristo, nada pode separá-lo do amor de Deus. Aliás, para Cristo, nós não somos somente vencedores, somos mais do que vencedores. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, irmão.